Bernard, mas eu queria, não sei se vocês vão conseguir ver, o último texto desse livro do Agamben, né, que é A Potência do Pensamento, que é uma coletânea, né, de ensaios e conferências, né, como diz o título, o último texto dele é exatamente um texto sobre o Deleuze, né, sobre aquele texto Deleuze, a imanência, dois pontos, uma vida, reticências, né? E esse texto chama A Imanência Absoluta, tá? E esse texto, no final desse texto, na última página, ele faz um esquema, só que aparece para vocês invertido ou dá para ler? Dá para Tá ler, perfeito, dá para ler. Então, e aí ele coloca de um lado os filósofos da transcendência e de outro os filósofos da imanência. E vocês veem que ele coloca o Heidegger exatamente num certo ponto de cruzamento, é o único filósofo, né, que está num certo ponto de cruzamento, né? E aí você vai ter o Spinoza dando origem a essa série, né? Do esse tronco da imanência, né? E que passa pelo Nietzsche, né? E que vai dar no Levinas e no Derrida, né? Passando pelo Heidegger, e o tronco da transcendência, saindo do Kant, passando pelo Russell, passando também pelo... Desculpe, eu estou falando errado. O da transcendência, né? Desculpe, é porque eu estou lendo invertido, né? O da transcendência parte do Kant, passa pelo Russell, passa pelo Heidegger e vai dar no Levinas e no Derrida. E o da imanência parte do Spinoza, passa pelo Nietzsche, passa pelo Heidegger e vai dar no Foucault e no Deleuze, né? Então você vê como é que ele... Só que ele mesmo não se localiza nesse... Ele e Agamben, ele não se localiza nesse mapa, né? E então, mas eu acho que ele tenderia um pouco a se pensar mais ou menos também alguma coisa no meio do caminho, né? A gente pode discutir isso mais à frente, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar esse texto também lá no, no Google Classroom, tá? Eu quero sim, professor, por favor. Então, eu vou colocar lá. Mas, enfim, a gente vai continuar essa conversa, essa discussão. Para um pouco confirmar um pouco essa questão, né? Tá vendo? Aqui é interessante essa questão do Spinoza, né? Porque a expressão que ele tira do Spinoza não é a potência do corpo, né? O que ele tira, ao contrário, é a potência intellectus, né? É engraçado isso, né? E ele vai articular essa potência intellectus com a liberdade humana, né? Porque, num certo sentido, para o Agamben é isso, né? Quer dizer, o campo da potência é o campo da liberdade, né? Então, enfim. Mas vamos voltar, a gente... É que no Spinoza, a potência intelectus, ela está pressuposta do corpo, que é Como? a mesma coisa. A potência do intelecto está pressuposta na do corpo, porque para o Spinoza não tem essa separação radical. Você só tem os dois acontecendo. Pois é, mas eu acho interessante que por que o Agamben não citou a questão do que pode um corpo, né? Que é sobretudo porque é uma coisa do Spinoza que hoje em dia é muito em voga, né? Todo mundo fala muito disso, né? Sim. O que pode um corpo, o que pode um corpo, né? E ele não pega isso, né? Ele não pega isso, ele vai pegar exatamente a potência intelectus, né? Então acho que isso tem algum motivo para isso, né? Veja, o próprio conceito do Agamben de vida nua, entendeu?
Ou seja, para o Agamben, a conceito de vida nua, ele implica muito esse fato de que de, de que nós possamos ser objetivados como corpo, né? Então, enfim, eu acho que isso é uma questão para a gente pensar, né? Então, vou voltar aqui para o modo de apresentação. Então, vamos voltar lá, né? Até porque depois dessa discussão toda, eu acho que a gente já vai ler essa passagem que a gente leu da outra vez de um outro modo. Então, eu vou reler então essa passagem que eu li da outra vez, né? A tese que eu proponho e que está no centro de minha exposição é que a filosofia é literalmente um experimento língua e que esse experimento, essa experiência da língua, é o fato constitutivo do que nós chamamos de filosofia, no sentido de que a possibilidade e a legitimidade do experimento coincide com a possibilidade e a legitimidade do pensamento. Então, aí, filosofia e pensamento como sinônimos, né? O que nem sempre é o caso no Agamben, né? Por exemplo, no texto O Fim do Pensamento, ali o conceito de pensamento é totalmente diferente, né? Mas aqui, quando ele fala de pensamento, é muito uma inspiração muito heideggeriana, né? Fim da filosofia, a tarefa do pensamento e tal. Então, a filosofia é possível se o experimento é possível. Pensar quer dizer se arriscar no experimento língua. Então, o que ele está propondo é que, para o que ele entende como sendo filosofia, só existe filosofia se existe esse experimento língua, se existe essa experiência da língua. Tá? Essa experiência do que é o ser falante. Né? Então, aí ele explicita isso. A experiência da língua de que eu falo aqui não é a experiência de tal ou tal proposição significante, de tal enunciado no interior da linguagem, mas da linguagem mesma, do puro fato de que se fale, de que haja linguagem. Né? Então, não é a experiência, por exemplo, de uma língua específica, experiência do português, ou do francês, ou do inglês, ou do japonês, ou do Yanomami. Não é a experiência de uma língua, né? Mas a experiência de falar uma língua, né? A experiência de que se fale, de que haja linguagem, né? Então, a linguagem aqui também não é entendida enquanto um sistema de signos, né? Para ele, o que é o mais fundamental é essa dimensão de ato, né, da linguagem, né? Por isso que ele fala de que se fale. Ora, o que pode ser uma tal experiência e como ela é concebível? Como fazer a experiência não de um objeto nomeado ou de um enunciado, mas da língua mesma? O que quer dizer se lembrar de que se diga, né? Eu chamei a atenção, né, de que com isso ele está fazendo referência à frase do Lacan, né? Que se diga, fique esquecido atrás do que se diz no que se ouve, né? Então, que se diga, que se fale, né? Então, que se diga, fique esquecido, lembrar que se diga seria o experimento língua, seria o pensamento, seria a filosofia. O que está em jogo nessa memória, nessa lembrança de que se diga, né, que se fale, né? Então, pensando isso a partir lá do que eu falei do Heidegger, né, de algum modo o que ele está propondo aqui, que vai se explicitar logo no item seguinte, é que, na verdade, quando eu faço o experimento língua, eu faço o experimento dessa potência. Então, eu me lembro dessa potência, eu me lembro desse poder ser, né?
E aí ele diz, e o que significa ter esquecido? Não tal ou tal proposição que se disse, mas que se diga, né? Então, esse esquecimento como sendo esquecimento dessa própria potência, né? Aí ele diz, não se trata de uma metalinguagem, né? Não se trata de estar numa linguagem que fala sobre a linguagem, né? Então, nisso, eu chamei também a atenção de vocês, ele está junto do Wittgenstein, do Lacan, que todos vão negar essa possibilidade de uma metalinguagem, né? Porque não existe um lugar fora da linguagem onde eu possa me colocar para ver a linguagem, né? Vamos dizer que eu tenho que fazer essa experiência, entre aspas, de dentro da linguagem, né? Do meu próprio ser falante, né? Não se trata de uma metalinguagem, pois o único conteúdo do experimento língua é que haja linguagem, né? Então, isso tem muito a ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? O modo como ele vai articular isso. Com o Wittgenstein, né? Então, por exemplo, no final desse texto, que é o prefácio do Infância e História, né? Que é o prefácio do Infância e História, que se chama também Experimentam Língua, ele faz uma citação, né? Eu trabalhei isso, aliás, eu tenho que colocar isso no Google Classroom para vocês, esses dois textos que eu escrevi, eu disse que ia colocar, que eu publiquei no ano passado e não coloquei, né? O, o, ele cita uma passagem da Conferência sobre a Ética do Wittgenstein, onde o Wittgenstein diz o seguinte: e agora descreverei a experiência de maravilhar-se com a existência do mundo, dizendo, é a experiência de ver o mundo como um milagre. O Wittgenstein vai dizer que essa experiência de que o mundo seja é uma experiência mística, indizível, inefável, né? Ou seja, ele vai dizer que o Wittgenstein vai dizer que o tem uma das proposições do Tratatus, ele vai dizer que não como o mundo é, mas que o mundo é, isso é o místico, né? Então, isso é uma das proposições uma das proposições lá do final, da parte final do Tractatus do Wittgenstein, né? Então, o Wittgenstein, nessa conferência, está remetendo a essa ideia, né, de que esse espanto frente à existência do mundo, né, isso é alguma coisa de indizível, né? É a experiência de ver o mundo como um milagre, né? Eu não tenho como descrever essa experiência, não tenho como expressar. Aí ele diz, o Wittgenstein diz, neste momento sou tentado a dizer que a expressão justa na língua para o milagre da existência do mundo, mesmo não sendo nenhuma proposição na língua, é a existência da própria linguagem. Então, para o Wittgenstein, o fato de que nós falemos, o fato de que se fale, então aí volta a esse ponto, né? O fato de que se fale, não nada que eu diga, mas o próprio fato de que eu fale seria a única expressão justa para a existência
do mundo. Aí o Agamben vai dizer, tentemos prosseguir com o experimento wittgensteiniano e perguntemos se a expressão mais adequada para a maravilha da existência do mundo é a existência da linguagem, qual será, então, a expressão justa para a existência da linguagem? Ou seja, esse fato, né? Esse fato de que há linguagem, esse fato é um fato totalmente místico, né? Então, como é que eu faço a experiência disso? E como é que eu posso expressar essa experiência, né? Então, quando essas coisas estão relacionadas, né? Então, quando ele diz, pois o único conteúdo do experimento língua é que haja linguagem. Portanto, nada de memorizável através de proposições, nada que se possa aprender de cor. E isso nós também não podemos nolo representar, segundo o modelo dominante em nossa cultura, como uma língua, como um patrimônio de nomes e regras que cada povo transmitiria de geração em geração. Então, esse experimento língua não é uma experiência da língua enquanto um patrimônio de nomes e de regras que cada povo transmitiria de geração em geração. Não é isso. Quando ele fala de um experimento língua, não é disso que se trata. E mesmo se nós o pudéssemos, o que é uma língua na perspectiva do experimento língua? Pode-se fazer a experiência de uma língua enquanto tal, e não de tal proposição ou de tal palavra nessa língua, né? Então, ele também coloca essa questão, né? Mesmo que a gente pudesse fazer essa experiência de uma língua específica, o que seria essa experiência desde essa perspectiva do experimento língua, né? Então, por exemplo, desde a perspectiva do experimento língua, o que seria essa experiência, por exemplo, de que eu falo a língua portuguesa, né? Ou qualquer outra? Pode-se fazer a experiência de uma língua enquanto tal e não de tal proposição ou de tal palavra nessa língua? Ele não responde essa questão, né? Essa experiência não pode nos dar nenhum objeto, pois não se está lidando com palavras referenciais. Não é, portanto, uma experiência no sentido próprio. Então, quando ele diz isso, eu também chamei a atenção disso, né? Ele está sempre indo aqui ao Kant, né? Eu trabalhei muito isso no curso que eu dei, que vocês podem encontrar lá no YouTube, né? Há 2 semestres atrás, que foi só trabalhando a questão no Kant, né? Ou seja, quando ele diz uma experiência no sentido próprio, ele está falando de uma experiência no sentido kantiano, que é sempre uma experiência de um objeto, né? E essa experiência que ele está falando, ela não é uma experiência de um objeto, né? Então, que experiência é essa, né? Isso é próximo disso que o Kant vai chamar, no prefácio da 2ª edição da Crítica à Razão Pura, de experimento da razão pura, né? O Agamben vai se perguntar o que é esse experimento da razão pura. E ele vai dizer que esse experimento da razão pura, no Kant, é um experimento em língua, exatamente porque ele é uma experiência que não é uma experiência de um objeto, né? Então, por isso que ele vai dizer que essa experiência nem sequer é uma experiência no sentido próprio, né? Ora, eu repito, a filosofia é justamente a tentativa de conduzir os homens a fazer experiência do fato de que eles falam, do fato de que se diga, a se lembrar disso que eles já sempre esquecem, desde que eles falam. Pois pode ser que, apesar dos 40 milênios do Homo sapiens, a humanidade não tenha ainda se arriscado a fazer a experiência de seu ser falante, a assumir verdadeiramente essa condição. Então, é um pouco paradoxal, porque, ao mesmo tempo, ele diz que só existe filosofia se houver o experimento língua, não existe filosofia sem experimento língua, mas, ao mesmo tempo, ele coloca essa possibilidade de que a humanidade jamais tenha se arriscado a fazer essa experiência de seu ser falante, né? Aí ele diz, de outro modo, que não sob a forma de um Estado, de uma nação, que é uma coisa
meio enigmático para mim, né? Assim, eu vou deixar isso em aberto, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, tá? Mas talvez tenha a ver com essa questão de uma determinada língua, de um determinado povo, de uma determinada nação, né? Então, isso aqui é até onde a gente tinha visto até a última vez, né? Então, a partir daqui é que começa a aparecer a questão da potência, né? Ele diz, eu dizia, o que é uma língua para que se possa fazer a experiência? O que é uma língua para que se possa fazer a experiência dela? Se deixamos a representação de um léxico ou de uma gramática, essas representações que nós ouvimos não são senão uma elucubração do saber sobre a língua, né? Então, quando ele fala isso, ele está fazendo uma citação do Lacan, que ele já tinha feito anteriormente, né? Que o Lacan diz que a linguagem não é senão uma elucubração do saber sobre a língua. Então, elucubração, desculpe. A linguagem não é senão uma elucubração do saber sobre a língua. Isso quer dizer a linguagem, para o Lacan, isso é uma construção, né? Então, o que eu tenho é simplesmente o fato de falar, né? De falar uma língua, né? Então, quando ele diz isso, então, por exemplo, representações de um léxico ou de uma gramática, tudo isso são elucubrações do saber sobre a língua, né? A língua vai remeter mais para o fato concreto de falar, né? Então ele vai dizer, o que resta então não é nada senão uma pura virtualidade, um ser puramente potencial. Então aí aqui ele vai introduzindo, começa a introduzir a questão da potência, né? É o que nós chamamos de uma faculdade ou potência de falar, né? Então, quando ele fala de um experimento língua, de uma experiência da língua, é uma experiência dessa faculdade e dessa potência de falar. É uma experiência desse poder falar. A língua exprime a faculdade humana de falar, o fato de que o homem seja capaz de falar, né? Então, ele está explicando o que ele está chamando de língua aqui, né? Na expressão experimentum língua. E aí ele faz a citação do Hegel, a qual eu já tinha me referido antes. Como Hegel dizia que o homem tem a faculdade da morte, né? Então, faculdade aí não implica saber, né? Por exemplo, não é como em inglês, quando eu pergunto assim, can you drive? Ou can you swim? Porque aí eu estou perguntando se você sabe nadar, se você sabe dirigir. Esse can, aí esse poder por exemplo, se eu estou dirigindo junto com você, ou eu estou dirigindo, e aí eu viro e pergunto, can you drive? Ou seja, você pode dirigir agora que eu estou cansado? Eu não estou perguntando se você sabe dirigir, eu estou perguntando se você pode dirigir agora, porque eu estou um pouco cansado, eu já estou dirigindo há um tempo. Então, não é tanto a questão do saber, da faculdade enquanto um saber, mas da faculdade enquanto um poder, né? Porque, por exemplo, quando Hegel diz que o homem tem a faculdade da morte, ele não está querendo dizer que o homem sabe o que é a morte, ou que o homem sabe morrer. Essa faculdade, a faculdade da morte, é uma estranha faculdade, né? Por isso que eu me remeti lá ao Heidegger, né? Quando ele diz que a morte é a possibilidade certa, né? É uma possibilidade estranha, né? Porque é claro que eu digo que eu posso morrer, né? É uma possibilidade. Inclusive, eu posso realizar isso através, inclusive, do suicídio, né?
Então, é uma possibilidade, né? Só que é estranho ao mesmo tempo dizer, né? Porque é uma possibilidade que se eu realizo, portanto, se eu morro, eu nunca vou ter acesso a essa realização, né? Porque já não vou estar mais aqui para poder estar morto, né? Então, mas de qualquer modo, é por isso que essa possibilidade ela é uma possibilidade tão interessante para o Heidegger, né? Porque ela é uma possibilidade que para que o homem exista, ela tem que se manter permanentemente enquanto possibilidade. Ela é uma possibilidade que, num certo sentido, nunca pode ser realizada, porque se eu realizar, eu perco a possibilidade de eu mesmo fazer a experiência de morrer, né? O Wittgenstein fala sobre isso, por exemplo, também fala isso no Tractatus, né? Uma das proposições do Tractatus é isso, né? Que não é possível morrer em vida, né? Então, que a morte não é um fato da vida, um acontecimento da vida, né? Você não pode nunca dizer assim, quando eu morri, né? Então, eu tenho que dizer sempre, quando eu morrer, né? Ou seja, é uma possibilidade que sempre só é possível ser experimentada enquanto possibilidade, ela não é possível ser experimentada enquanto realidade, porque eu não posso fazer a experiência de estar morto. É por isso que o Heidegger vai dizer, é um ser para a morte, né? Não é exatamente um morrer, né? Isso lembra parte do tetrafarmacon, né, do próprio Epicuro, do não temer a morte, né? Quando tiver vida, você não vai encontrar morte, quando tiver morte, você vai ter vida para sofrer, né? E essa possibilidade como certa da morte, eu fiquei lembrando, o Alexandre tem uma brincadeira, né? Que no órgão, o Aristóteles só dá o exemplo, né, de silogismo, o sol do Sócrates é mortal, né? Aí o Alexandre brinca, pô, me dá mais um, né? Tipo, de certo modo não teria, né? Essa seria, tipo, a única certeza, assim, né? De certo modo incontestável. Tipo, ele só dá o exemplo do Sócrates ser mortal no órgão. Me dá mais um? Como assim me dá mais um? Não, me dá mais um que, tipo, não dá pra ir em outro, né? Tipo, ele só consegue, tipo, validar de fato no órgão, tipo, o fato de Sócrates ser mortal, né? Me dá mais uma não, coisa. Não tem outro exemplo, né? Mais um exemplo. Sim, mais um exemplo que não o da morte. Tá. Não, essa questão da morte tá no Phaedon, aprender a morrer, tá no Montaigne, a filosofia é aprender a morrer. Bom, é difícil pensar uma filosofia que não tenha pensado a questão da morte, que não tenha se tocado pela questão da morte, né? Mas para o Heidegger, o que é o interessante da morte, o que é o fundamental da morte, é que é uma possibilidade que o modo de eu me relacionar com ela é sempre me relacionar com ela como possibilidade. A única possibilidade de eu me relacionar com ela é me relacionar com ela enquanto possibilidade. Eu não tenho como me relacionar com ela como realidade, né? A não ser com a morte dos outros, né? Mas ele vai fazer essa diferença fundamental entre a morte própria, a própria morte e a morte dos outros, né? Mas aí, assim, então, por exemplo, aí ele vai nessa direção, né, da faculdade, né? O que quer dizer ter uma faculdade? Que o homem tem a faculdade da linguagem e a faculdade da morte, né? Então, aqui ele está retomando bastante o início do livro de 1982, A Linguagem e a Morte, né? Porque é exatamente o livro parte de uma relação fundamental entre a linguagem e a morte, né? Fazer a experiência da língua, arriscar-se no experimento língua, isso quer dizer fazer a experiência de uma faculdade ou de uma potência. Arriscar-se em aí ele faz essa formulação a qual eu tinha me referido antes. Experimentum potentia. Experiência da potência enquanto tal. Então, quando ele diz da potência enquanto tal, é dizer não da potência enquanto
alguma coisa que eu sempre já penso a partir da passagem ao ato, né? Mas da potência enquanto potência. Como é que eu posso fazer essa experiência de ter a potência, né? Ele diz: o experimento é importante porque nele nós fazemos a experiência de uma pura possibilidade. É a experiência graças à qual nós podemos dizer eu posso. É o dom e o advento de uma potência. Então, no texto A Potência do Pensamento, ele vai começar exatamente fazendo essa pergunta, né? O que significa quando eu digo eu posso? Né? Quer dizer, o que está dito aí nessa frase? Eu posso. Né? Quer dizer, que experiência de poder, de potência, de possibilidade que está jogada. Então, ele aposta, através disso, né, que exista uma experiência da potência, que seja possível fazer essa experiência da potência. E especificamente, dentre as potências, a potência de falar, né? Ou seja, a experiência da faculdade de falar, né? Cláudio, eu fiquei pensando aqui, o momento catártico, né, da tragédia, poderia ser visto como um experimento, potência? Tipo, eu posso vir a matar meu pai, desposar minha mãe, eu posso vir, tipo, essa catarse, tipo, não sou eu, né, mas poderia ser eu? Tipo, esse momento poderia ser um experimento, potência? Tipo, eu posso, eu não sei. Como assim? O que catarse tem a ver com isso? Não entendi. Não, tipo, é um experimento da potência, do você pode matar seu pai e desposar sua mãe, né? Esse momento do Édipo, que tipo, você vê que não é ele, né? Tipo, mas eu poderia estar no lugar dele. Né? Poderia ser esse tipo de experimento de potência. Sim, mas por que essa é a potência e não qualquer outra? Eu posso matar... Não, eu só pensei nessa. Né? Se esse experimento da tragédia poderia ser um experimento potência. Não, mas assim, por que da tragédia? Não, eu me interessei, só pensei em perguntar. Sim, mas qual é a articulação qual é a ligação específica, assim? Porque, tipo, eu vou entrar num projeto de pesquisa, né, tipo, com o Alexandre, vai ser a tragédia, eu só troveio isso, né, porque de um certo modo, esse momento catártico do poderia ser eu e não sou eu, né, mas, tipo, enfim, não sou eu que matei o pai e minha mãe, né, e se isso poderia ser visto como um experimento potência, que você, tipo, vê que poderia ter sido você, não sei. Sim, mas por que eu não posso fazer essa experiência com qualquer outra coisa? Com essa situação da tragédia, mas com qualquer outra coisa. Assim, tudo é uma experiência da potência. Qualquer poder é uma experiência da potência. Por que haveria uma relação específica com a tragédia? Não, só queria ver se era lícito dizer isso ou não. Só isso. Acho que é lícito, só que eu acho que isso não diz nada sobre a tragédia, porque isso é lícito dizer isso sobre qualquer outro tipo de situação. Então, dizer isso sobre a tragédia não diz nada especificamente da tragédia. Diz assim, alguém atravessou a rua, aí eu posso atravessar a rua também. Eu não atravessei, mas eu poderia atravessar. Alguém bebeu água, eu também é uma possibilidade minha beber água. Entende? Assim, essa situação que você coloca, a situação trágica, ela é uma situação sob esse aspecto igual a qualquer uma outra, entende? Eu não entendi qual que seria a relação especificamente com a tragédia. Não, só queria ver se era lícito poder dizer isso ou não. Só isso. Bom, sei lá, não sei. Não sei. Então, pois, vamos então retomando essa coisa do eu posso, né? Que é um ponto sobre o qual ele vai. Talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso na próxima vez, já a partir do outro texto, a potência do pensamento, né? Ele diz: pois se nós não pudéssemos ter uma outra experiência da linguagem que não aquela das proposições significantes, se nossas palavras lidassem sempre com uma referência factual, então, em lugar algum, se abriria para nós esse espaço vazio, essa abertura que nos permite dizer eu posso. E aí ele abre esse parênteses, mesmo se um animal pudesse falar, ele não poderia dizer eu posso.
Então, aqui é muito problemático porque que ele diz isso, né? Porque, num certo sentido, ele está dizendo que o que abre a experiência da potência é a experiência da fala, e, no entanto, ele diz que mesmo se um animal pudesse falar, ele não poderia dizer eu posso. Né? Então, como se, na verdade, a linguagem que caracteriza o humano é essa linguagem que abre essa experiência da possibilidade, essa experiência da potência. Que como se a linguagem que existisse nos animais, né, ele supõe que haja uma linguagem animal, que a diferença entre a linguagem humana e animal seria exatamente que essa linguagem animal, mesmo que ela exista, ela não abre essa dimensão da potência, que seria idêntica a essa dimensão da existência, né? Como eu estava falando do Heidegger na primeira parte da aula. Né? Então, acho que é por isso que ele diz esse fazer uma experiência da potência é fazer uma experiência desse espaço vazio, né? E quando ele fala esse espaço vazio, isso também, de certo modo, é uma citação do Kant, né? Que o Kant, quando ele fala do conceito de coisa em si, né? Ele vai de número, né? Ele vai chamar isso de um espaço vazio, né? Então, para além das proposições significantes de uma língua, né? Para além das referências factuais das nossas palavras, né? É possível que haja uma outra experiência, uma experiência de um espaço vazio, que é quando eu ainda não tenho efetivamente algo a dizer, quando eu ainda não sei direito o que eu vou dizer, mas que eu faço a experiência desse poder de falar, dessa potência de falar, dessa faculdade de falar. Né? Quando eu tomo a palavra e eu ainda não sei o que eu vou dizer, ou talvez eu nem consiga dizer algo, mas eu faço essa experiência desse espaço vazio, dessa potência de falar. Né? Então, para ele é isso que está em jogo quando eu digo eu posso. Né? Ou seja, é essa experiência dessa potência. Né? Então, se isso não fosse possível, nós não conheceríamos senão o ato. Um ato sem potência, para sempre impotente. Então, aqui ele já está antecipando a questão, a discussão lá do Aristóteles com os megáricos, né? que para ele que seria exatamente isso. Quer dizer, a posição megárica seria um ato sem potência. Né? Então, se a minha experiência da linguagem fosse uma experiência só de tal ou tal proposição, ela seria uma experiência só do ato, ela não seria uma experiência da potência. Né? Assim, a filosofia, o pensamento puro, enquanto ela se mantém no experimentum linguae, é a experiência de uma potência pura, a abertura de uma pura possibilidade. O experimentum linguae é um experimentum potentia. Tá? Então, para ele, essa experiência da língua, eu tenho que pensá-la como fundamentalmente uma experiência da potência, uma experiência de poder falar. Então, esse ser falante é fundamentalmente um ser que pode falar, mas que para poder entender essa dimensão é preciso que eu acrescente poder também não falar. Poder falar e não falar. Então,
Esse poder não falar, ele é fundamental para que eu possa entender o poder de falar, né? O poder de falar é sempre igualmente um poder de não falar, né? Eis porque o experimento língua e pensamento puro, que é a atividade mais inocente, como Hölderlin o dizia da poesia, é a experiência mais arriscada, pois é na potência que se realiza o poder, né? Então aqui também ele toca num ponto que ele vai explorar pouco, né? Que ele só vai deixar indicado, né? Que é essa relação entre potência e poder, né? Eu acho que essa ambiguidade ela está muito presente, por exemplo, em toda a discussão do Heidegger sobre o conceito de vontade de potência, vontade de poder, né? Depende de como se traduz, do Nietzsche, né? Então, aí eu acho que tem um ponto em que como é que se faz essa transição, se é que há uma transição, né, da potência para o poder, né? Então, aqueles que colocam a questão do poder, do exercício do poder, né? Quer dizer, o que isso tem a ver com essa questão da potência, né? Porque, em última instância, quando eu falo lá, né, desse poder ser, né, que eu estava falando na primeira parte da aula, esse poder ser do Heidegger, né? Eu, em tese, isso não tem, aparentemente, não tem nada a ver com, por exemplo, o exercício do poder, né? E, no entanto, é a mesma palavra, né? Então, isso, talvez em, em alemão isso seja um pouco diferente, mas, por exemplo, para as línguas latinas é a mesma palavra, né? Então, ele só joga isso, né, quando ele fala a experiência mais arriscada, mas ele não vai desenvolver isso, né? Isso fica como apenas uma indicação. Ele imediatamente passa para uma outra coisa, que é chamar a atenção para a questão da modalidade, né? Quando ele diz, eis porque, quando Lacan escreve que se diga fica esquecido, atrás do que se diz, no que se ouve, ele acrescenta imediatamente, né? Então, essa frase lá do Leturdi, né, do Aturdito, exatamente, imediatamente após o Lacan pronunciar, ele diz, esse enunciado não é uma asserção universal, mas ele é, de fato, modal, existencial, como o testemunha um subjuntivo que se diga, né? Então, quando o Lacan formula essa frase, que se diga, fica esquecido atrás do que se diz, no que se ouve, ele formula essa frase tendo cuidado de colocar esse que se diga no subjuntivo. Por quê? Porque o subjuntivo é um dos modos, né? E é o modo que rege a possibilidade, né? Então, é interessante que o Lacan diga, este enunciado é de fato modal, vírgula, existencial, né? Então, é uma certa articulação entre o modal e o existencial, né? O modal como abrindo esse campo, que é o campo da existência, né? E aí eu tenho que entender essa existência lá no sentido heideggeriano de existência, desenvolvido em ser e tempo, né? Ou seja, esse campo que se abre pelo fato de que se diga, de que se fale, né? Pelo fato da própria linguagem, né? Então ele diz, assim quando eu digo que se fale, ou quando Lacan diz que se diga, que haja, né, todos os verbos estão aqui no subjuntivo, né, que haja linguagem, é preciso ouvi-lo no subjuntivo na medida em que esse modo exprime a possibilidade, o poder, a potência, né? Mas se o experimento língua é, nesse sentido, a experiência de uma potência, como se faz a experiência de uma potência?
E pode-se falar a esse respeito de experiência, né? Então, ele mesmo problematiza o uso que ele faz do termo experiência aqui, né? Eu trabalhei muito isso no curso em que eu peguei o Kant, né? Mostrando que isso que o Agamben chama de experiência não tem nada a ver com o que Kant chama de experiência. Isso que Agamben chama de experiência tem mais a ver com o que Hegel, com o que Heidegger, com o que Benjamin chama, com o que Freud e Lacan chamam de experiência, né? Então, eu trabalhei muito isso, tentar fazer essa diferença entre dois conceitos quase que opostos de experiência, né? E toda vez que ele coloca essa questão, né, assim, pode-se falar a respeito de experiência, é porque ele está levando em conta esse conceito kantiano de experiência e dizendo que no sentido kantiano de experiência, é óbvio que não é possível fazer uma experiência disso, mas que no sentido que ele está entendendo a experiência, essa que é a experiência por excelência, a experiência fundamental, né? E aí é quando exatamente o momento em que ele introduz a referência ao livro Teta da Metafísica. Vocês sabem que essas questões estão precisamente no centro do tratamento mais amplo que a filosofia grega consagrou à potência, o livro Teta da Metafísica. Esse tratado é escrito em diálogo polêmico contra esses filósofos que negavam justamente que pudesse haver algo como uma experiência da potência. Também os megáricos diziam me energé u dynasta. A potência não existe senão no ato. Então, é contra essa tese, que é a tese dos megáricos, que o Aristóteles vai tentar construir a compreensão dele sobre a dínamo, sobre o que é a potência, né? E então, desde essa tese megárica, não existiria essa possibilidade de fazer uma experiência da potência. Ou seja, eu só posso fazer a experiência da potência no ato. Eu só posso fazer a experiência de poder pintar quando eu pinto, de poder cantar quando eu canto, né? E para o Aristóteles, não. Tem que ser possível que eu faça essa experiência dessa potência, mesmo quando essa potência não está em ato, né? Então, ele vai dizer, a resposta de Aristóteles, que constitui uma das contribuições mais extraordinárias do seu gênio filosófico, é que a potência existe como tal, e que não é verdadeiro que a única experiência da potência seja a passagem ao ato. Toda dinamis é, segundo Aristóteles, ao mesmo tempo, dinamis me energem. Toda potência de ser é também potência de não ser. Então, aqui é que ele vai começar a construir essa ideia dele, que ele já desenvolve lá no texto, A Potência do Pensamento, de 3 anos antes, que é essa ideia da potência de não, que vai ser tão importante para o pensamento dele, né? Ele vai tirar isso do Aristóteles, né? E, claro, ele vai dar uma consequência mais... ele vai dar um peso muito mais importante, muito maior a isso do que o próprio Aristóteles deu. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui e vou convidar vocês já começar a dar uma olhada tanto no texto do Agamben, A Potência do Pensamento, quanto no próprio livro Teta, né, da Metafísica. E aí a gente, na próxima aula, a gente voltaria a partir exatamente desse ponto. Pode ser? Pode sim, professor. Se vocês quiserem colocar alguma questão antes da gente terminar. Professor, na aula passada, você falou que o Agamben se refere a esse termo em pouquíssimos textos, né? E Qual termo? experiente a língua. Experimento língua. E seria tipo um momento da obra dele, né? Que ele hoje em dia
trate tanto mais. Até o professor contou sobre como você foi até lá, insistiu com ele para publicação e tal. Você acha que houve um abandono desse tema ou eu não sei, a mudança de perspectiva, alguma coisa do gênero, ou talvez algo que ele só não queira explorar mais, ou que ele é ativo até hoje, né? Então, eu me pergunto isso, assim. É difícil saber, né? Eu acho que talvez, então, talvez eu tenha feito referência a esse fato de que no livro, no livro publicado mais recentemente, que é um livro que se chama, que ainda não tem edição brasileira, não tem tradução brasileira, que é um livro que se chama O que é Filosofia. Ele publica um. Esse livro é uma coletânea de 5 ensaios, se eu não me engano, e ele tem uma advertência no início dizendo que esses 5 ensaios, todos eles foram escritos, né, foram escritos pouco antes dessa publicação do livro, né, foram escritos para a publicação desse livro, com exceção do primeiro ensaio, que foi escrito no final da década de 80. Na segunda metade da década de 80. E esse texto, ele deu o título a esse texto de Experimentum Vox. Então seria experiência da voz. E é engraçado, porque eu acredito que esse título, embora o texto tenha sido escrito lá atrás e nunca publicado, aí também tem essa questão, por que ele não publicou, por que ele demorou tanto tempo para publicar esse texto, mas eu desconfio que o título Experimento Vox foi dado no momento em que ele decidiu publicar. E aí a gente teria que colocar essa questão se existiria um... Por que ele não chamou de Experimentum Linguae de novo? Por que ele chamou de Experimentum Vox? Né? Experiência da voz. Né? Então, aí a gente pode suspeitar de que houve um trânsito, que houve uma modificação. Mas aí a gente teria que estudar esse texto para ver, porque o conteúdo do texto, eu já li o texto, o conteúdo não é muito diferente de tudo que ele já estava escrevendo nesse momento, nesse período aí da década de 80. O que é diferente realmente é o título, né? Então, eu acho que é como se fosse uma certa tentativa de fazer uma correção no sentido de que isso que ele estava falando, quando ele falou da experiência da língua, estava mais próximo, talvez, de uma experiência da voz. Só que aí a gente teria que colocar essa questão da voz, né? Que é uma questão que ele trabalha muito, na verdade, no livro antes desse conjunto de textos, que era no livro A Linguagem e a Morte. Quer dizer, A Linguagem e a Morte é um livro sobre a voz, né? Então, agora, eu realmente não sei por que esse... É uma questão, porque a questão da fala e da linguagem, ela continua. Ela continua no Agamben, é óbvio. Mas, realmente, ela tem um espaço menor que ela tinha antes, né? Ele vai se deter, mas ela aparece mesmo na tetralogia Homo Sacer. A questão da linguagem é uma questão fundamental, ela aparece ali o tempo todo, né? Então, eu não sei, a gente teria que guardar essa questão para ver se a gente consegue alguma resposta para ela mais à frente. Certo, obrigado. Nada, imagina. Bom, eu vou então interromper aqui a gravação